E falando sobre esse ativismo brasileiro, olhando esse verde e amarelo, eu lembro aqui, queria dar uma boa tarde especial para ele, para falar das manifestações deste domingo. O nosso contato agora com o empresário Luciano Henck. Pensei que você ia estar com a camisa verde e amarela, com a bandeira do Brasil. Você me surpreendeu agora, principalmente nesse dia. Como é que você está vendo a sua análise sobre as manifestações hoje, Henck? Olha, é muito importante. Hoje eu não estou aí, eu estou num compromisso familiar. Sempre quando eu fui chamado, eu fui para as ruas. Desde 2018, quando me tornei um ativista político, não parei, né? Aliás, quem me segue todos os dias vê o que eu faço nas minhas redes sociais. Mas hoje tenho um compromisso familiar. Hoje um dos meus diretores está fazendo 70 anos e ele essa semana pegou dengue e eu estou aqui na casa dele nesse momento. O senhor como empresário, né? Nós estamos num Brasil com quase 30 milhões de desempregados, um momento difícil, num pós-pandemia. O senhor é gerador de emprego. A sua empresa, inclusive, já teve um momento em que falavam que era empresa de político, enfim, toda uma especulação em função da sua atuação profissional. Eu gostaria que o senhor analisasse o momento que nós estamos vivendo no Brasil no pós-pandemia e como gerar mais empregos para ajudar essa população que hoje, em alguns momentos, tem que escolher o que vai comer ou não tem o que comer, não tem a proteína, a mistura para colocar no seu prato. Olha, é muito importante. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, as pessoas estarem nas ruas, porque elas lutam por liberdade, por democracia, por desenvolvimento, por emprego e felicidade. Nessa proporção, as pessoas entendem hoje, vamos pensar um tempo atrás, as pessoas iam no 1º de maio para as ruas por movimentos políticos, muitas delas, às vezes, pressionadas por sindicatos para tentar dizer do nós contra eles, né? E eles contra nós. Eu vejo hoje a população brasileira preocupada com o futuro do nosso país. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, temos uma guerra em curso e nós estamos muito bem no Brasil. Meu primo acabou de vir agora dos Estados Unidos, onde ele vê os Estados Unidos enfraquecidos. Eu estive na Europa há um mês atrás, eu vejo uma economia debilitada lá também. Quem mais fez lockdown está sofrendo mais na economia. E o Brasil, nisso tudo, está passando bem. Eu vivo numa região, em Santa Catarina, de pleno emprego. Minha cidade natal, Brusque, você precisa colocar carros nas ruas para arranjar colaboradores. Esta semana ainda estive num restaurante onde todos os colaboradores eram do Norte e Nordeste. E eu comentava com eles, por que vocês vêm para o Sul? Para arranjar emprego? Cuidado com o voto de vocês de outubro. É o voto errado que faz vocês sofrer, não ter empregos. Então, o que eu vejo hoje, nessa manifestação democrática do dia 1º de maio, não são pessoas reclamando da falta de emprego ou de oportunidade. São pessoas indo para a rua para não perder a sua liberdade, o desenvolvimento do país e o seu emprego. Hoje, inclusive, quando eu vim aqui para Curitiba para ver o meu diretor, comentava isso com os meus colaboradores. Dizia, vocês precisam cuidar dos empregos de vocês. No caso, eu vim de aeronave. Quando um país vai mal, o mais depreciado é o ser humano. Não é as empresas, o seu apartamento que perde valor. É o ser humano que perde valor. Então, é muito importante, porque eu comentava com os meus pessoas que trabalham na aviação, da van, se a empresa vai mal, eu preciso vender os aviões. Vocês perdem o emprego de qualidade. Vocês estudaram por isso. Como eu sempre falo para os jovens que hoje vão votar pela primeira vez, não adianta estudar se você não tiver onde trabalhar. E o que eu vejo hoje são famílias que estão indo nas ruas preocupadas com o futuro da sua família. Não é por outras coisas,
que as pessoas estão na rua hoje. Luciano, eu estou com os comentaristas PAN, Fabiana Barroso e Roberto Mota, e gostaria de passar a palavra para eles, até fazendo uma provocação, porque você falou sobre essa turma do Fique em Casa e depois a gente resolve. E hoje, no Dia do Trabalho, nós já estamos ouvindo essa turma do Fique em Casa falando sobre geração de emprego. Mas fato é que, em função dessa atitude de fechar comércio, com medidas mais restritivas e punitivas, nós perdemos muitos empregos, Fabi. Com toda certeza. Prazer, Luciano, falar contigo. Queria até agradecer pelo país, pelos empregos que eu sei que você sempre luta para fazer, e eu acompanho aí nas redes sociais e sei da luta pela liberdade. O que você estava falando é exatamente a liberdade individual, que foi manifestamente descumprida na questão do lockdown. Hoje a gente já entende que isso não funcionou como medida de prevenção à pandemia que tivemos, pelo contrário, mas o fato é que ficaram consequências. E as maiores consequências disso é exatamente as empresas, por exemplo, no estado de São Paulo, se fechou muito comércio, muito bar, muita coisa ligada ao turismo, porque não houve nem mesmo um carinho aí do poder público do governador Dória, e houve inclusive um excesso de fiscalização e de multas. Então muitos comércios não resistiram e hoje a gente vê as consequências disso. O desemprego em São Paulo é ligado diretamente a isso. E eu gostaria até de perguntar isso ao Luciano. Luciano, eu sei que você passou até uma coação indevida na questão da pandemia ali quando você foi ouvido, mas eu sei que você acabou até mostrando o quanto que os nossos senadores e o nosso Congresso às vezes gasta tempo com coisas desnecessárias e acaba deixando de pautar as coisas que merecem. E as reformas estruturantes para o país é mais que necessário. Eu gostaria de ouvir a respeito sobre isso. Olha, eu queria falar sobre a pandemia, né? Desde o princípio, fui a favor de cuidar da saúde sem se descuidar da economia. O que fizeram nesse país, principalmente alguns governadores, foi maldade. Agora, recentemente, eu estive num restaurante e estava fechado. 70 empregos jogados fora. No nosso estado, Santa Catarina, foi o estado que menos parou. Desde o princípio, quando eu falava com o governador não deve fechar. Fechou 15, 20 dias lá em março de 2020. Errou, tá? Mas ele não parou mais depois. São Paulo continuou parando, mas não foi pela saúde. O que alguns governadores maldosos queriam era quebrar o nosso país. E conseguiram. Conseguiram colocar o terror na população, quebrar comércio, indústria. Você sabe que o comércio praticamente é a ponta final da produção. Eles não fechavam as fábricas, como se as fábricas não tivessem o vírus, né? Eles fecharam a ponta para que o comércio quebrasse e as fábricas fossem juntas. Então, foi uma maldade sem fim. Eu vi cidades, eu participei de manifestações lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, quando a prefeita parou a cidade em pleno dezembro de 2020. Eu fui para Bauru, onde também o Estado queria mandar nas prefeituras, e a prefeita lá, com muita coragem, queria abrir a cidade dela. Então, o que nós vimos foi uma ação coordenada de governadores e prefeitos de esquerda, como foi o caso lá em Araraquara, do Edinho, que era o chefe da Casa Civil da Dilma, que prendeu munícipes da praça, algemados, torturados, colocaram terror, tudo isso programado para destruir a economia do Brasil, destruir os empregos e depois voltarem como salvador da pátria. Inclusive aí o Dória, dizendo que a plataforma dele será acabar com a miséria e com o retorno dos empregos. Foram as duas coisas que ele mais trabalhou na pandemia, provocar a miséria e destruir o emprego. É muita hipocrisia.
Bom, antes de passar a palavra para o Roberto Mota, eu queria agradecer a audiência dos senhores no YouTube, no Panflix, através da TV a cabo, da Parabólica, no rádio, os senhores que estão mandando imagens através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da PAN, que é o 11 931 17 0620. Inclusive, recebemos imagens agora de 2 pontos, imagens da Avenida Paulista e as imagens da Praça Charles Miller no Pacaembu. Então, é possível ver a dimensão, né, a estrutura que foi montada ali na Praça Charles Miller. Apesar da estrutura, vejo uma manifestação mais concentrada do lado direito da imagem. A população, a praça não está cheia. A imagem que eu tenho da Avenida Paulista é um número muito maior em relação ao que está acontecendo do lado esquerdo. E aí, o Roberto, é realmente uma quebra de paradigma. Os conservadores estão dando uma resposta e assumindo uma responsabilidade também de liderar as comemorações do Dia do Trabalhador, esse dia 1º de maio. É isso, William. E assumindo essa responsabilidade, com muita responsabilidade, com apreço aos valores da democracia, da verdadeira democracia, respeito à diversidade, tolerância, liberdade de opinião. E assim, aos poucos, a gente vai destruindo essa narrativa perversa da esquerda. Eu queria primeiro começar dizendo que é uma honra estar aqui entrevistando o Luciano, dar parabéns, Luciano, a você pela sua trajetória. Você simboliza uma voz muito importante num país que demoniza a prosperidade, né? O Brasil é um país que demoniza o lucro, que considera empresários exploradores, que estimula a dependência do Estado. Mas o dinheiro do Estado vem dos impostos que o Estado arrecada dos empreendedores. Agora, e a gente está vivendo agora uma época de discussão da liberdade. Sem liberdade, não há possibilidade de empreender. Eu queria que você comentasse sobre isso. Olha, primeiramente, de novo, hoje as pessoas estão indo na rua não por luta de classe, né? Isso acabou. E hoje a população sabe que para ter um emprego precisa de uma empresa. E para ter uma empresa precisa de um empreendedor, um empresário. Eu sinto hoje, andando nas ruas, até porque eu tenho uma rede social muito grande e me dou muito bem com os meus colaboradores, o que a gente passa hoje para as redes sociais é aquilo que nós temos que fazer todo dia, ganhar o coração dos nossos colaboradores. A Van conseguiu fazer isso e mostrar para todos os brasileiros que trabalhar vale a pena, né? E as pessoas não querem mais viver de esmolas. Ainda ontem, nesse restaurante que eu fui, onde todos os colaboradores eram do Norte e Nordeste, elas falaram, eu venho para o Sul porque aqui eu não preciso mendigar um trabalho para um político. Eu não preciso pedir um emprego público ou uma boquinha na prefeitura ou em algum órgão público. Eu aqui venho para o Sul, tem excesso de empregos, eu escolho aonde quero trabalhar e que valor eu quero ganhar de salário. É esse o Brasil que eu sonho. E só vamos conseguir isso com liberdade de expressão, de pensamento. Então, eu sinto que com as redes sociais, nós, durante os últimos anos, amadurecemos muito. E a população está sabendo qual é o lado certo e qual é o lado errado. Qual é o lado da democracia e da ditadura, da liberdade ou da prisão, do emprego ou do desemprego, da felicidade ou da tristeza. E o povo nada mais quer um Brasil livre, onde as pessoas possam realmente procurar o melhor para si e para sua família. Bom, Luciano, a Fabi lembrou bem, você esteve lá na CPI, né? E você, em vários momentos, aproveitou isso até de uma forma comercial. O tempo inteiro você falava da sua empresa, foi questionado pelos senadores. E nós percebíamos um certo ativismo político da sua parte, o que é difícil da gente enxergar o empresário fazendo esse tipo de coisa. E aí muitos falavam o seguinte, olha, o Luciano ele vem como candidato, isso morreu mesmo? Você vai tentar algum cargo público ou você vai ficar nessa função de empresário? Mata, é uma curiosidade minha. Ok, a minha data limite era 2 de abril. Graças a Deus, disse não.
né? Não. Veja bem, a Van hoje é uma empresa de 22 mil colaboradores, ainda precisa de mim, eu tenho filhos mais novos, tenho 25 e 22 anos, e aconteceu que para mim tomar a decisão, acabei saindo com a minha família durante 10 dias, fiz uma viagem internacional, e durante essa viagem, um dos meus filhos, o mais novo, deu um mal súbito e ficou praticamente uns 30 minutos, não sentindo mais os braços, mais as pernas, não respirava mais, não enxergava mais, e tudo isso, eu vendo isso na montanha, eu estava esquiando, e vendo meu filho jogado no chão, naquele momento eu disse, pelo amor de Deus, eu já tenho 24 horas ocupadas com a minha empresa, um pouco com a minha família, e se eu for para a política, eu não entro em nada para ser mais ou menos. Em cada coisa, nem se eu for, eu era muito bom de quilica, eu entrava numa partida de quilica, eu tinha que ganhar. Então, sou muito competitivo, tinha certeza que se eu fosse para o Senado, eu me dedicaria 7 dias por semana, 24 horas por dia, e tomei a decisão de continuar como ativista, sendo a voz do povo, porque como eu ando no meio do povo, inaugurando loja, andando pelo Brasil para arranjar novas cidades para colocar loja, eu sinto nas ruas o que o povo pensa e o que o povo quer falar. Simplesmente eu não sei o porquê o povo, tanto o empresário como o povo das ruas, tem medo de falar. E por isso, por essa liberdade que eles tantos anseiam, que eles hoje estão em 1º de maio nas ruas de todo o Brasil. Mas deixa eu te falar, você não sofreu nenhuma penalidade ou algum processo em função da história da pandemia, das tuas falas lá na CPI? Isso gerou algum processo para você, não? Olha, eu fui para a CPI com o coração aberto, né? Quem não deve, não teme. Quando você senta numa cadeira e tem certeza que tudo que você fez foi o melhor para a população, para o país, eu não tinha o porquê ficar apavorado. E eu acho que a CPI, naquele dia, naquela quarta-feira, acabou. Tanto você notou que no dia seguinte da minha ida na CPI, esvaziou. Era como aquele João Bobo, né? Você fura ele, vai embora, né? E eu acho que eles esperavam, talvez, me expor para a população, como fizeram isso com várias pessoas maravilhosas. Pega aí a doutora Anise, várias pessoas que foram para lá para fazer o seu melhor, trabalharam durante a pandemia, como eu vi essas pessoas, a Maiara e assim por diante, e lá foram levados para ser como se fosse um cordeirinho para ser imolado, né? Mas da minha parte, eu consegui mostrar para todo o povo brasileiro que a CPI do circo nada mais era do que narrativas em cima de narrativas para desgastar o governo. E no final foram desgastados, foram levados ao ridículo. E todo esse pessoal que fez parte da pandemia, da CPI do circo, vai ter o retorno nas urnas agora nesse final do ano. Tenho certeza. Fabiana Barroso com a palavra. Luciano, eu fico até contente de ouvi-lo, porque eu acompanhei toda a CPI do circo mesmo, e nós observamos isso. E a boa lembrança da doutora Anise Yamaguchi, porque é uma médica, e tiveram vários médicos assim, os médicos pela vida, que praticamente eles divergiam de alguma opinião de outros médicos. E olha, não existe unanimidade ainda nesse setor médico, mas existe um trabalho muito bem feito e uma multidão de pessoas gratas, porque foram salvas por esses médicos, né? No Brasil, graças a Deus, a gente tem uma capacitação da medicina muito boa, até em comparação a outros países. E agora eu gostaria até de perguntar, no campo da liberdade individual, dos direitos fundamentais, o que você espera, Luciano, tanto como cidadão e como empresário, que esses 3 poderes que estão, de uma certa forma, conflitando, o que você espera, e se você fosse dar um conselho, qual conselho você daria? Eu espero harmonia, paz, união. A nossa democracia é a liberdade de cada poder tomar a sua decisão. E cada um fique no seu quadrado, cada um tente fazer o melhor para o nosso país. Chega de guerra, de esticar esse elástico. O povo quer trabalho.
o povo quer viver bem. E isso é possível, sim. Eu sempre falo, você até falou que eu sempre puxo para a minha empresa, porque a gente montou uma empresa leve de se trabalhar, onde todo mundo trabalha para ir bem. E assim é um estado, assim é um município, assim é o nosso país. O que nós precisamos é olhar para frente, é olhar tudo que nós temos. Nós temos o melhor país do mundo. O Brasil é uma nação, o maior territorial do mundo, o 6º em população. Temos tudo, temos solo, temos clima, temos água, e nós não conseguimos. Nós temos tudo para dar certo e não conseguimos. Quando você vai para Israel, eles não têm nada e conseguem tudo. O que nós precisamos é de pessoas líderes lá em cima, toca o nosso país pensando em todos os brasileiros, não em si, né? Não no seu ego, ter bom senso, é tudo que nós precisamos. E olhar para frente e fazer o Brasil ser, sim, uma das 3º maiores nações do mundo. Nós temos condições. Nós não temos guerra, nós não temos problemas com religiões. O povo brasileiro ama trabalhar, adora trabalhar e quer sempre fazer o melhor. Bom, Roberto Monta, o tempo é curto, eu sei que o Luciano está com o tempo corrido, mas eu vou passar a palavra para você, para suas considerações em função da fala do Luciano. Eu queria pedir para o Luciano um recado para os jovens, porque a gente vive num país que demoniza o empreendedorismo. A gente acabou de ver 2 exemplos fantásticos, né? 2 jovens brasileiros, 20 e poucos anos, se tornaram bilionários, uma iniciativa lá no Silicon Valley. A gente acabou de ver o Elon Musk, né, que começou do nada, comprando o Twitter por 44 bilhões de dólares, mas a gente viu outro dia aqui a senadora Heloísa Helena reclamando disso, do absurdo que é uma pessoa ser bilionária, e que, na verdade, a gente tem que distribuir esse dinheiro. E aí o jovem brasileiro, Luciano, fica confuso. Eu queria que você mandasse um recado para o jovem brasileiro que está começando a vida agora. Olha, gostaria de colocar o meu exemplo aqui nessa conversa. Eu sou filho de pais que trabalharam numa fábrica de operários. Meus avós eram operários e eu operário fui durante 7 anos. Então eu comecei lá de baixo, mas eu sempre acreditava que eu poderia fazer a diferença na minha vida. Fazendo o quê? Me acordando cedo, trabalhando muito, dormindo tarde, estudando, pagando a minha própria faculdade, não se vitimizando. Eu vejo até candidato a presidente que sempre levou o discurso de que eu saí lá do Nordeste, mas também nunca trabalhou na vida, foi logo para o sindicato e sempre tentou conflitar a nossa sociedade. Eu entendo que o Brasil tem tudo para virar uma grande nação e cabe agora a nova geração chegando aí. Eu vejo muitos partidos de esquerda tentando fazer a cabeça dos jovens para fazer o título, porque acham que vão ganhar o voto desse pessoal novo. Mas eu entendo que se os jovens quiserem um futuro, precisarão votar certo neste final do ano. Senão, vão ter que fazer como a Venezuela, Cuba e a Argentina, trabalhar em outro país. A semana passada eu estive numa das nossas lojas, eu devo ter algumas centenas de colaboradores da Venezuela. Então, em uma das lojas, quando eu chego, os venezuelanos, e abraço um por um, como eu sempre faço com todos os meus colaboradores, veio uma venezuelana e disse: meus pais votaram errado e eu estou pagando a conta. Hoje, eu tenho que vir morar no Brasil, trabalhar em outro país, para mandar dinheiro para os meus pais que estão passando fome na Venezuela, e ter que sobreviver em outro país. Então, isso ali me chocou muito. Então, para que a gente não precise sair do Brasil, para que a gente não perca o futuro, para que a gente não perca o nosso emprego, as nossas empresas, nós temos que pensar. Tem aquela frase muito antiga que dizia o seguinte: quando é jovem, se você não for de esquerda, não tem coração. Mas também quando você ficar com idade e continuar na esquerda, você é um idiota. Então, vamos aprender
com os erros dos outros e votar certo no mês de outubro. Nos microfones da Jovem Pan, Luciano Hang, dono da Havan. Queria agradecer a gentileza da entrevista, você interrompeu aí um compromisso familiar. Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan News e muito sucesso na sua vida empresarial. Olha, muito obrigado. Continuem fazendo o trabalho que a Jovem Pan está fazendo, levando informação, boa informação para os brasileiros. Eu sinto que com as redes sociais e com uma TV como a Jovem Pan, com a rádio Jovem Pan, nós vamos conseguir levar o Brasil para o caminho certo e vamos aportar lá para os Estados Unidos e não cair no Porto de Mariel, lá em Cuba.